Minutos, hora de destaques internacionais. Após mais de 20 horas de conversas, Estados Unidos e Irã encerraram sem acordo as negociações de paz realizadas no Paquistão. Segundo o vice-presidente americano J.D. Vance, o impasse nas negociações ocorreu porque os Estados Unidos exigiam um compromisso claro do Irã de não desenvolver armas nucleares, nem meios para isso, o que não foi aceito por Teherã. Do lado iraniano, no entanto, o presidente do parlamento, Mohammad Bakr Ghalibaf, afirmou que os Estados Unidos não conseguiram conquistar a confiança da delegação e criticou o que chamou de exigências excessivas dos americanos, embora tenha destacado que houve avanços no entendimento entre as partes. O presidente Donald Trump minimizou o fracasso das tratativas e disse que, independentemente de um acordo, os Estados Unidos venceram militarmente o conflito. Falando ainda do presidente Donald Trump, ele compartilhou nas redes sociais uma reportagem do The New York Post afirmando que ele, abro aspas, desmascaram brilhantemente o blefe do Irã com seu próprio bloqueio ao Estreito de Hormuz. E aqui eu fecho aspas. A publicação acontece após o fracasso das negociações entre os países. Os Estados Unidos anunciaram ontem que vão bloquear navios que entram e saem dos portos do Irã. Em tese, a medida começa a valer hoje às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. E de acordo com o Comando Central do país, o bloqueio será contra todas as embarcações de todas as nações que passarem pelos portos e áreas costeiras do Irã, incluindo todos os portos localizados no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã. A navegação pelo Estreito de Hormuz, com destino ou origem em portos não iranianos, contudo, continuará permitida. A decisão ocorre após as negociações entre Estados Unidos e Irã no Paquistão não chegarem a um acordo sobre o desenvolvimento de armas nucleares. E sem acordo de paz entre Estados Unidos e Irã e diante das expectativas de bloqueio completo do Estreito de Hormuz pelo governo americano, o preço do petróleo voltou a ultrapassar os $100 no mercado internacional. O barril tipo Brent saltou 8%, atingindo os $103 nessa segunda-feira. E ontem, o presidente do parlamento do Irã, o Mohammad Bakr, ironizou a ação americana nas redes sociais ao publicar uma imagem com preços do galão de gasolina em postos de combustível próximos à Casa Branca, afirmando que com o bloqueio de Trump, em breve, os americanos sentirão saudades dos combustíveis entre $4 e $5. A ação é mais uma que coloca em dúvida a sustentabilidade da ofensiva diante dos impactos na economia dos Estados Unidos. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu recebo o Rodrigo Medina, que é chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Bem-vindo e bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos assistem. Eu pergunto para você exatamente isso, até quando os Estados Unidos, e aqui eu falo dos políticos dos Estados Unidos, da oposição a Trump, vão permitir essa ofensiva que já traz consequências econômicas internas para o país? Pois bem, enquanto os Estados Unidos têm uma situação econômica que a gente pode afirmar de profundas incertezas, não é? E eu destaco aqui 3 pontos a fim de corroborar essa caracterização. Em primeiro lugar, a necessidade de controle do processo inflacionário que ali tem curso. Também os impactos acerca das novas políticas tarifárias numa guerra tributária e comercial que segue o seu curso e as tensões geopolíticas que decorrem da guerra travada contra o Irã. E note-se que desde o ano passado, sobretudo com a paralisação do governo no contexto do shutdown, do qual nós nos recordamos, nós temos uma notável desaceleração do crescimento do produto interno bruto nos Estados Unidos. Portanto, o problema econômico mais relevante hoje para os Estados Unidos é a pressão inflacionária, cujo aumento pode ser atribuído diretamente aos choques energéticos decorrentes da guerra contra o Irã e ao repasse dos custos de novas tarifas de importação para o consumidor norte-americano. Outra questão fundamental para nós entendermos a conjuntura econômica norte-americana e, sobretudo, o papel dos Estados Unidos frente ao mundo é a condição do seu endividamento público.
Isso porque a dívida pública norte-americana se aproxima já do marco histórico de 39 trilhões de dólares. Trata-se da maior dívida pública nominal de todo o mundo e quase o dobro do segundo colocado, que é a China. Quando nós comparamos a dívida pública com o PIB, ou seja, com o tamanho da economia nacional, aí os Estados Unidos aparecem entre o 8º e 11º lugar, com um comprometimento de algo em torno de 101% do seu produto interno bruto aqui no ano de 2016. O primeiro lugar é do Japão, que tem o comprometimento de em torno de 230% a 260% do seu PIB. E registra-se um ritmo de crescimento da dívida pública norte-americana que poderá fazer chegar ao marco de 40 trilhões de dólares antes do final desse ano fiscal. A gente tem que considerar também, agora nos aproximando a questão do conflito com o Irã, os gastos militares nos Estados Unidos, o que representam. Nesse ano de 2026, os gastos atingiram o marco histórico de 1 trilhão anuais. O Congresso aprovou 1,05 trilhão para gastos de defesa nacional nesse ano de 2026 e a proposta orçamentária para o próximo ano fiscal, 2027, salta para 1,5 trilhão. É o maior aumento já visto desde a Guerra da Coreia. Representa algo em torno de 3,3% a 3,4% do produto interno bruto norte-americano e 15% de todos os gastos do governo federal, portanto implicados com defesa. Para a gente ter um comparativo mais correto em termos de gastos mundiais, os Estados Unidos gastam mais em defesa do que os 10 próximos países no ranking somados. É um orçamento 3 vezes maior que o do segundo colocado, a China, não é? Gastos que têm como destinamento o programa Golden Dome, que consiste no sistema de defesa antimísseis norte-americano, armas nucleares e gastos com marinha e forças armadas. A guerra contra o Irã agrava bastante esse cenário de gastos, né, desde que iniciada no final de fevereiro desse ano, e podem ter chegado a 35 bilhões de dólares em gastos militares diretos. Nós temos uma média aí de gastos de 1 bilhão de dólares por dia. Para que se tenha ideia do quanto esse conflito é dispendioso, só o sistema Patriot, que é o principal sistema de defesa aérea e de mísseis nos Estados Unidos, custa algo em torno de 4 milhões de dólares por disparo. Isso no contexto da maior pressão fiscal de toda a história dos Estados Unidos, como a dívida pública, que eu já disse, né, uma dívida recorde de 39 trilhões de dólares, o que resulta num intenso debate na arena política interna norte-americana acerca da própria sustentabilidade do financiamento da guerra. Além de a guerra afetar a economia norte-americana em diversas áreas, sobretudo em razão da alta do preço internacional do petróleo, como nós vimos há pouco, né? Como dito aqui pela reportagem. Isso porque a guerra e a instabilidade, sobretudo no Estreito de Hormuz, acabam empurrando os preços do petróleo para cima de 100 dólares o barril, enquanto nós já temos estimativas que afirmam as possibilidades de os preços poderem chegar de 130 até 200 dólares se o conflito prosseguir, e tudo indica que prosseguirá. Portanto, em termos de resultado concreto, né, nós temos o aumento do preço da gasolina e da inflação geral nos Estados Unidos, o que é agravado pela alta dos combustíveis para aviação, por exemplo, né, e também o aumento do frete marítimo. O seguro para navios que cruzam o Estreito de Hormuz já subiu 400% desde o início da guerra. Né? Então, entre crise econômica e resultados políticos, nós temos um quadro de ainda maior instabilidade se nós considerarmos a aproximação das eleições de meio de mandato e a inevitável perda de base de apoio nas casas do Congresso, a meu ver.
Essa discussão que a gente está tendo aqui sobre sustentabilidade das ações americanas é muito importante, sobretudo porque existem essas questões macro que envolvem políticos, empresas, essas discussões que colocam a oposição em situação frente a frente, nessa arena de confronto eterna, vamos colocar assim, né, Rodrigo? Só que quando as consequências disso chegam de forma muito evidente para o bolso do consumidor, que é o combustível mais caro e, consequentemente, os produtos nas farmácias, nos supermercados, no comércio em geral também mais caros, e ainda mais com proximidade de eleições, isso acaba preocupando ainda mais quem está no poder. Então é por isso que a gente está falando sobre isso hoje, é fundamental falar sobre esse assunto. Em relação ao preço internacional do petróleo, a essa mudança na dinâmica da produção e dos preços cobrados, eu estou com informações aqui para trazer para a audiência e repercutir com você. A OPEP reduz a previsão para a demanda mundial de petróleo diante dessas hostilidades que a gente está trazendo, no segundo trimestre agora, em 500 mil barris, citando o impacto da guerra no Oriente Médio e, mais recentemente, essa ameaça de fechamento completo do Estreito pelos Estados Unidos também, uma ofensiva contra o Irã. Demanda global deverá atingir uma média de 105 milhões de barris por dia no período, abaixo da previsão de 105 milhões, 105,07, né, a média que deverá ser atingida, abaixo da previsão de 105,57 milhões de barris por dia, que foi divulgada a média no relatório do mês passado. A OPEP também afirmou que para o ano todo o crescimento da demanda global permaneceu inalterado em relação à sua estimativa anterior. Mais um dado importante da OPEP, a produção média de petróleo foi de 35,06 milhões de barris por dia em março de 2026, uma queda de 7,7 milhões de barris por dia em relação a fevereiro. A guerra com o Irã levou os membros no Oriente Médio a reduzirem a produção e, claro, todo esse movimento prejudica as exportações. Então, no cenário que a gente está descrevendo, que já é de preocupação, olhando para dentro dos Estados Unidos, mas não só, é uma preocupação para nós também, já há uma tendência inflacionária dos combustíveis e de toda a cadeia produtiva. Com essa perspectiva que nós estamos trazendo da OPEP, a situação não vai melhorar. E aí eu te pergunto, não sei se dá para fazer uma previsão, Rodrigo. A situação vai ficando cada vez mais difícil, colocando em risco a sustentabilidade da economia, dessa situação política nos Estados Unidos. Mas até quando? Existe um prazo? As eleições estão para acontecer. Quem, primeiramente, vai desistir dessa guerra? O Irã, porque está se enfraquecendo, ou os Estados Unidos, porque está se deteriorando economicamente? Pois bem, nós temos um impasse frente a um pântano de incertezas, enquanto 9 dias ainda temos à frente de uma espécie de janela diplomática, a saber porque o cessar-fogo tem como data limite 22 de abril. Diante, sobretudo, do fracasso das negociações em Islamabad, não é? A gente pode falar também sobre isso, nada indica que a mesa de negociações voltará a receber interlocutores para um consistente processo de paz. Isso porque em 21 horas de conversações, sobretudo centradas ontem, né, no domingo, não só não se avançou, como a indisposição da diplomacia norte-americana em relativizar ganhos para, em nome de uma paz duradoura, né, voltar a uma relativa normalidade no Estreito de Hormuz, dá lugar agora a possibilidades de escalada do conflito, podendo ser retomado em patamares de violência ainda não vistos. Sobretudo se considerarmos que dos 20% a 25% de petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, cerca de 80% é utilizado pela China, não é? O maior comprador de petróleo iraniano.
Portanto, o fracasso das negociações, seguido da ameaça dos Estados Unidos engendrar um bloqueio às embarcações que por ali passarem e pagarem taxas ao governo iraniano, essa foi uma das exigências dos Estados Unidos na mesa de negociações, coloca sob risco o envio de navios de guerra chineses para escoltar embarcações que tragam seu petróleo. Isso nos coloca na iminência, não quero soar catastrofista aqui, de uma batalha pelo Estreito de Hormuz. É para onde se dirigem todas as atenções de especialistas, da imprensa especializada, porque é o maior ponto de tensão nas relações internacionais hoje. Tem real possibilidade de fazer com que a guerra se estenda para muitas outras paragens. Os impactos econômicos da guerra já podem ser sentidos nos mais distantes rincões da economia mundial. O problema é esses tensionamentos se desdobrarem numa escalada da guerra que leve a também outras paragens, ou que faça convergir para o Estreito de Hormuz ainda outros atores. Muito obrigada pela participação, Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Até a próxima, Rodrigo. Boa semana. Eu que agradeço, Lívia. Estou à disposição de vocês.